Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, que agora é videocast diretamente aqui dos estúdios da Rádio Cultura e toda semana com um episódio novo. Hoje a gente vai falar sobre a eleição norte-americana. Então, o retorno de Donald Trump à Casa Branca para o segundo mandato, que mal começou e já está repleto de polêmica. E para a gente se aprofundar nesse assunto, a gente recebe aqui no estúdio a Carolina Silva Pedroso, que é professora de Relações Internacionais da Unifesp. Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer. Vamos começar, acho que, a falar do assunto mais quente, né? Que é o lance das deportações, né? Foram mais de 100 decretos, entre eles essa da deportação em massa, que gerou uma crise com a Colômbia de menor proporção com o Brasil, né? Com o episódio dos brasileiros deportados que chegaram com algemas e acorrentados. Eu queria primeiro olhar o impacto econômico pros Estados Unidos, porque estima-se que vivam entre 11 a 14 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Primeiro, olhar esse impacto econômico, e é viável deportar 11 milhões de pessoas? Acho que esse é um dos grandes pontos, né? Se efetivamente essa política vai ser capaz de expulsar todas as pessoas que estão em situação irregular. Também vale um parênteses aqui de dizer que não existe pessoa ilegal, né? Nós, seres humanos, não somos ilegais. Muitas vezes é o nosso status migratório que não está condizente com as regras internas, né? Então, é pegando essa brecha, né, que obviamente, né, os Estados Unidos, enquanto um país soberano, podem definir, né, os critérios de aceitação de pessoas de fora para morar ali. Eles estão utilizando para impor essa política migratória mais rígida, que também, vale dizer, não é algo inédito na história, né? Já vinha acontecendo esse endurecimento, já é presente desde o governo Obama, pelo menos, se manteve com o Trump 1, com Biden e, obviamente, agora com Trump 2, ele se destaca. Agora, é importante a gente ver que boa parte desses imigrantes, eles não são pessoas desocupadas, tanto lá como em qualquer outro lugar do mundo, né? A maior parte das pessoas que saem do seu país de origem para outro país o fazem principalmente por questões econômicas, em busca de melhores condições de vida. E, por isso, são pessoas que normalmente estão muito dispostas a ocupar cargos e ocupações que os nacionais não querem, por condições de trabalho mais precárias, por serem consideradas posições mais subalternas, cargas de trabalho também bastante longas. E, obviamente, essas pessoas têm um papel na economia dos Estados Unidos que não pode ser ignorado. Boa parte desses imigrantes, por exemplo, ocupam cargos basicamente ou na construção civil, que é um motor importante da economia dos Estados Unidos. A gente sabe quando o setor imobiliário tem uma pujança ali no país, e também no campo, né, que também é um setor que apoiou fortemente a candidatura do Donald Trump, o setor agrícola, né, que vem já de bastante tempo com políticas protecionistas para proteger, né, o cinturão ali agrícola dos Estados Unidos. Então, em algum momento, se efetivamente, né, eles conseguirem expulsar todas as pessoas, eles não vão ter mão de obra para repor. Então, isso também coloca limites ao discurso, que é sempre muito mais retumbante do que aquilo que a realidade consegue concretizar, né? Jornalista gosta de dado, e eu fui atrás de dados, né? Algumas consultorias que acompanham o assunto de deportação estimam que para deportar 11 milhões de pessoas, o custo pode ficar entre 300 e 400 bilhões de dólares. É até economicamente, pensando nesse número, até inviável, né? É inviável porque tem realmente o custo, desde a questão logística, né, de encarcerar essas pessoas, porque esse é o primeiro passo, né, elas são encarceradas, tem que passar todo um processo legal de organização logística para depois fazer a deportação, que é o momento mesmo do transporte dessas pessoas até o seu país de origem. Então, tem esse custo, mas tem um custo que não é estimado de forma direta, mas de forma indireta, que é exatamente esse, né, o peso que vai ter a ausência dessa mão de obra na economia como um todo. Então, pode até ultrapassar essas estimativas que estão sendo levantadas agora nesse momento. E, claro, né, com a ausência de mão de obra para atividades que são essenciais para a economia dos Estados Unidos, isso vai ter uma repercussão nas pessoas que apoiaram Trump com essa perspectiva de que a economia iria melhorar, né? E é muito curioso, né? Um fenômeno que se percebe nos Estados Unidos, mas também em outros países, é que o Biden foi visto como um governante fraco, né? Que não deixou nenhuma herança positiva para o país, mas se nós olharmos friamente os números macroeconômicos, os Estados Unidos não estavam indo mal, eles estavam indo bem, mas o grande ponto, né, que me parece que pegou muito junto ao eleitorado do Trump é a percepção de que eles não melhoraram, né? Então,
A economia da porta de casa para fora melhorou, mas a porta de casa para dentro não se sentiu fortemente essa melhora. E esse ponto do consumo é essencial para a sociedade nos Estados Unidos, né? É um grande atrativo até de imigrantes. Muitos imigrantes que saem do Brasil, de outros países da América Latina, fazem com essa perspectiva, com esses sonhos, dreamers, né? Aqueles que sonham em ter acesso, por exemplo, a uma casa própria, a um carro, a bens de consumo que aqui muitas vezes você leva uma vida inteira e não consegue ter, né? E isso pode afetar exatamente esse ponto, né? Que é o grande motor do sonho americano, né? Que é ter acesso aos bens de consumo. Porque com a ausência de mão de obra, com essa política mais agressiva em outras áreas também da economia, que acho que é algo que a gente vai tratar também, né? Para além da imigração, da taxação, enfim. Essas ações todas podem levar a um cenário de aumento do preço do consumo interno, de aumento da inflação, né? Então, pode ter o efeito, o resultado geral no final, oposto daquilo que o Trump promete, daquilo que se espera que ele faça, né? E você tocou num ponto importante que eu gostaria da gente aprofundar, né? Que é o eleitor americano. Esse discurso especificamente da deportação, né, do endurecimento, já que não é uma política nova, é uma resposta clara para essa base do Donald Trump? Sem dúvida, né? Essa base do Donald Trump, primeiro que há também uma percepção geral, né, de que os imigrantes são uma ameaça para esse modo de vida dos Estados Unidos. E isso acontece lá, acontece em outros lugares do mundo com as suas particularidades, mas lá especificamente é muito essa leitura, né, de que o imigrante tirou o nosso lugar, né, enquanto classe média, enquanto classe conseguia consumir, conseguia ter bons empregos. Daí esse imigrante que vem de fora é uma ameaça ao nosso emprego, é uma ameaça à nossa estabilidade, é uma ameaça à nossa segurança. Mesmo que a realidade não seja exatamente essa, mas não se trata do que é verdadeiro e do que não é, se trata de percepções. Essa é uma percepção muito difundida, inclusive tem-se feito muitas ressalvas, né, dentre né, o eleitorado do Donald Trump sobre essas deportações agora atuais, né? Eles não consideram que essas deportações elas sejam algo fora do comum e eles têm uma narrativa de que quem está sendo deportado é quem cometeu algum crime. Isso também não se comprova na realidade. Existem muitos casos de pessoas que foram pegas naquilo que eles chamam de um efeito colateral ou um dano colateral, né? Que eles estariam priorizando agora pessoas que estão ilegalmente no país e que adicionalmente cometeram algum crime, seja no seu país de origem, mas a gente sabe que essa não é a maior parte do caso dos imigrantes, né? Tem até muitos estudos sobre o tema da imigração que mostram que, proporcionalmente, as pessoas que cometem crimes exatamente a mesma proporção entre quem é daquele país e quem é de fora. Não existe uma maior proporção de imigrantes que cometem crimes, né? Isso não se comprova com dados concretos, né? Mas não importa muito, né? Para o eleitorado norte-americano, os imigrantes são vistos como uma ameaça e faz parte, né, de um fenômeno global que nós chamamos de securitização da imigração, que é tratar o imigrante como um problema de segurança e não como um problema de direitos humanos, por exemplo, né? Ou econômico, ou outras esferas que os imigrantes também acabam inseridos. E aí eu queria até complementar para o nosso ouvinte telespectador, né, para a gente ter uma dimensão de quem é esse eleitor do Donald Trump. De acordo com o Pew Research Center, 61% dos americanos eram considerados como classe média em 1971 e em 2023 essa taxa caiu para 51%. Já a camada mais pobre, que ganha menos de $35 mil por ano, aumentou de 27% para 30%, enquanto a parcela dos mais ricos aumentou de 11% para 19% nesse mesmo período. Então, é um estudo que revela que, na prática, a sociedade norte-americana ficou mais desigual e com seus extremos bem mais distantes, né? E eu acho que vale também fazer uma comparação até mais ampla. Vendo, claro, a perspectiva interna, né, dos anos 70 para agora, para a segunda década do século XXI, mas comparando os Estados Unidos com outros países, por exemplo, da OCDE, que é considerado o clube dos países mais desenvolvidos. Os Estados Unidos são o país mais desigual dentro deste grupo de países que são aqueles que têm as melhores condições econômicas para prover para a sua população. Então, é uma situação realmente muito evidente de declínio. Ou seja, esse declínio é real. O que talvez não seja real na narrativa política é a causa desse declínio. Então, obviamente, que os imigrantes acabam entrando aí como um grande bode expiatório, né, para essa população. Acho que também é interessante, já tratando, né, desse receio, né, de perder posição, né, de perder poder de compra,
que até mesmo muitos imigrantes, até latinos, apoiaram Donald Trump. Sim, foi, na verdade, eles que fizeram a grande diferença, né? Os imigrantes e a população negra, né? E fizeram na primeira eleição e fizeram de novo agora. E é uma comunidade que eu particularmente tenho alguma proximidade, porque tem a ver muito com a minha pesquisa, né? Dos latinos, principalmente na Flórida, enfim. E eles vêm muito com essa narrativa. Não, a gente apoiou o Trump, a gente tem algumas ressalvas da forma como as deportações estão acontecendo, mas a gente apoia o Trump porque a gente concorda que nos Estados Unidos não devem haver imigrantes criminosos, né? Então, eles acreditam que, eventualmente, alguém que foi pego, né, nessas primeiras blitz foi uma exceção, que essa não vai ser a regra. Então, eles ainda têm essa expectativa, né, de que o governo Donald Trump ele pode ser positivo para os imigrantes por, eventualmente, melhorar as condições econômicas de vida dessa população. Inclusive, hoje, nesta sexta-feira, o governo brasileiro disse que os 88 deportados, né, do final de semana não tinham nenhum tipo de crime, né? Não cometeram nenhum crime nos Estados Unidos, né? Só pra gente ressaltar. E você acredita que há o risco de aumentar a xenofobia nos Estados Unidos? Sem dúvida. Inclusive, em resposta a isso, né, o governo Donald Trump tem dito, mas só o fato dessas pessoas estarem em situação migratória irregular, isso já faz delas criminosas. Então, acho que esse é o elemento talvez mais pernicioso, né, da política migratória do Trump, porque ela abre uma esfera de efetivamente criminalizar a migração. Né? E isso até no âmbito mais global de direitos humanos, há um entendimento de que migrar é um direito humano, né? Que faz parte da liberdade de mobilidade dos seres humanos, né? E da construção do mundo, inclusive, né? Claro, e da construção da própria família Donald Trump, Sim. né? Que também é uma família de imigrantes. Mas que é muito conveniente nesse contexto, né? De declínio, que também tem a ver com a ascensão de outras potências, a China, por exemplo, e que os Estados Unidos ali, talvez numa maneira de não querer reconhecer claramente que eles realmente estão perdendo terreno, colocam no imigrante a culpa, né? Por esses problemas todos que vêm, enfim, de outras causas mais complexas e mais difíceis também de solucionar, né? O imigrante, teoricamente, é fácil de resolver. Se coloca num avião, manda embora. Especificamente, a gente olhando o caso da Colômbia para a gente pensar daqui para frente, né, da política, como talvez o Donald Trump vai agir daqui para frente. Na sua avaliação, ele conseguiu passar a mensagem que gostaria de força e desrespeito às regras internacionais? Então, a Colômbia ameaçou, ele subiu o tom, a Colômbia recuou, ele recuou também. Uhum. Sem dúvida. Eu acho que tem um fator também que acaba dificultando a manutenção de uma postura mais dura, como foi o caso da Colômbia contra os Estados Unidos, que é o fato de que, embora a América Latina tenha, de maneira geral, né, diversificado as suas parcerias comerciais, econômicas, de financiamento, ainda há uma dependência muito grande das economias latino-americanas dos Estados Unidos. O que pegou na Colômbia, por exemplo? Por que o Petro voltou atrás, embora ele tivesse respaldado pelo direito internacional nas suas colocações? As sanções que seriam impostas à Colômbia teriam um efeito devastador, tanto para a economia, mas também para a política colombiana. A gente está falando de um governo que está no seu último ano de mandato, não é bem avaliado e implicaria em que qualquer cidadão colombiano que queira entrar nos Estados Unidos, mesmo que seja para turismo, passasse por revistas muito mais duras e incisivas. Então, você imagina o custo político do Petro sustentar um discurso desse, né? Então, os Estados Unidos e o Trump utilizam muito bem essa questão da assimetria de poder, que ele consegue exercer principalmente no hemisfério americano. E chega a ser até um pouco surpreendente para algumas pessoas o fato de que ele ameace não só países pequenos da América Latina, mas o Canadá, né? Um país que equivale em muitos aspectos em termos de desenvolvimento econômico, social, mas é porque ele se aproveita exatamente do fato de que os Estados Unidos, mesmo em declínio, ainda são a grande potência, né? Queria até, os analistas durante essa semana, né, dessa postura de Donald Trump de falar alto, de falar grosso, de ameaça, lembraram a política do grande porrete, né, a chamada Big Stick, do Theodore Roosevelt no início do século XX. Só para contextualizar o nosso ouvinte, o nosso telespectador, a expressão foi baseada em um provérbio africano que diz, mais ou menos assim, né? Fale manso e carregue um grande porrete. Mas parece que o falar manso, o Donald Trump completamente
isso cresceu porque ele tem falado grosso com todo mundo, né? Uhum. Inclusive México, Canadá, China. A gente vai falar daqui a pouco mais da questão econômica. Será a nova forma de Donald Trump lidar com as relações internacionais? Essa já é uma marca dele, né? Desde antes até de entrar na política, né? De ser um cara muito versado em se comunicar com as massas. As pessoas sempre identificaram o Trump como uma figura carismática, né? Desde a época que ele era empresário, quando ele foi para a comunicação e finalmente quando chegou na política. Então, as bravatas, né? Essa verborragia faz parte da característica dele enquanto persona política. E acaba, de certa forma, reformulando, né, essa doutrina que foi pensada lá no final do século XIX, começo do século XX para a América Latina, né? Isso tem muito a ver com alguns movimentos que aconteceram naquele contexto de tentar seduzir a América Latina para os valores norte-americanos, porque até o século XIX a América Latina ainda tinha fortes relações com as metrópoles, né, europeias. O ensino de idiomas na América Latina não era inglês, ou era francês, né, ou era espanhol. Então, essa aproximação pelo softly, né, pela mansidão dos Estados Unidos, veio muito pelo lado da cultura, né, de certa forma, fazer com que as pessoas se identificassem com aqueles valores. E ele utiliza essa consolidação, né, de que os Estados Unidos são uma grande hegemonia nesse sentido cultural também, para subir o tom. E aí ele não precisa mais falar manso, ele pode falar duro, porque eles ainda têm o porrete na mão, como sempre tiveram, né? E acho que para a gente finalizar a questão da deportação, né, o Trump aprovou a primeira lei que determina a detenção de imigrantes que entrem no país sem autorização, sejam presos ou acusados de determinados crimes, e ainda assinou uma ordem para reativar a base de Guantánamo, né, em Cuba, para receber até 30 mil novos presos. É um assunto extremamente delicado que a gente tem que volta lá na história dos Estados Unidos. Como é que você vê essa determinação de Donald Trump? Vai mexer numa ferida que estava quase fechada? É muito preocupante, né? Muito preocupante em vários aspectos, porque há uma documentação muito farta, né, das muitas violações que os Estados Unidos cometeram ali na base de Guantánamo contra outros prisioneiros que não tinham a ver com migração, né? Eles levaram para lá muitas das pessoas que foram capturadas nas operações militares no Oriente Médio, naquele período chamado de Guerra ao Terror, logo após os ataques do 11 de setembro de 2001. Então, a gente sabe que naquele território, exatamente por, ao mesmo tempo, ser território norte-americano, mas não estar em território continental dos Estados Unidos, fazer parte ali de Cuba, eles acabam não cumprindo a jurisdição dos Estados Unidos no tratamento desses prisioneiros. E a ordem executiva é também um mecanismo que o Trump tem para conseguir driblar algum tipo de oposição que ele poderia ter dentro do Congresso. E me parece que essa é uma prática que ele vai continuar utilizando, um expediente, né, que ele vai, com bastante frequência, aproveitar exatamente para tomar essas medidas mais polêmicas. Se isso se efetivar, provavelmente a América Latina vai ter uma oportunidade de se articular melhor, né, de tentar, de alguma maneira, costurar uma resposta coletiva, porque até agora a gente tem visto essas respostas pontuais, né, isoladas e não articuladas. Até uma tentativa que houve na semana passada de convocar uma reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, foi deixada para trás, foi abandonada, porque não houve consenso sobre a pauta da reunião. Se chegar nesse ponto, né, de levar pessoas para Guantánamo, porque aí a gente questiona também, será que realmente vão ser só criminosos que vão para lá? Porque essa foi a justificativa dessas deportações agora, e a gente viu que isso não foi verdade. Guantánamo é um outro nível, porque não há acesso, né, aberto, livre, para que essas violações que já aconteceram no passado deixem de acontecer, elas podem acontecer, né? E a comunidade internacional vai ter muita dificuldade de evitar que isso aconteça, né? Então, vai ser uma oportunidade para que a América Latina se articule melhor, utilize também os instrumentos coletivos das Nações Unidas, ou mesmo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, para tentar barrar, mas ainda assim, essa ação, ainda que coordenada, ainda que organizada, vai ter muito pouca efetividade se virar uma realidade. Então, é algo que a gente que acompanha esse tema olha com muita preocupação. Carolina, vamos entrar agora, acho que no tema econômico, que é outro assunto que repercutiu bastante nesses 10 primeiros dias à frente da Casa Branca, o tal da promessa do tarifaço. Vai entrar em vigor as taxas para Canadá e México neste sábado. Vamos começar olhando primeiro para o Brasil, né? Ele já deixou claro que o Brasil não é prioridade nesse momento. Isso é bom, é ruim? A gente pode ter essa visão meio
maniqueísta, né? Ou ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de prognóstico? Olha, para o Brasil, se não tiver taxas, com certeza vai ser melhor, né? E até pegando números recentes, né? A nossa relação bilateral em 2024 foi muito boa, né? Nós fechamos com números muito positivos, tanto de importação quanto de exportação, foram recordes, né, de transações comerciais, e houve um equilíbrio na balança comercial que não é, digamos, o costumeiro da relação do Brasil com países mais desenvolvidos que ele, né? Então, a gente praticamente importou e exportou o mesmo volume, né, de valores, em torno de 40 bilhões de dólares. O Brasil também foi um dos países que mais teve investimentos externos diretos dos Estados Unidos, e isso, obviamente, tem uma repercussão direta aqui na nossa economia. Então, qualquer modificação nessa tendência positiva da nossa relação comercial e da nossa relação financeira com os Estados Unidos vai repercutir para um país que, nesse momento, já está com os próprios problemas. Aqui internamente a gente já tem questões, né? O tema econômico é provavelmente mais espinhoso hoje da nossa política interna, né? Então, qualquer piora no cenário externo é uma má notícia para nós. É uma boa notícia, por enquanto, que o Brasil não está no radar ou não está no início da fila, né, dos países que vão passar por esse tarifaço, mas algo que realmente pode servir de justificativa, né, para que o Donald Trump leve a cabo essa ação contra o Brasil, é o fato de que nós somos um importante articulador do BRICS, né, o BRICS que já foi citado muitas vezes por Donald Trump como uma ameaça aos Inclusive, Estados nesta Unidos. sexta-feira, ele voltou a falar sobre o BRICS, né? Ameaçou o BRICS caso o bloco leve adiante a possibilidade de criar uma moeda, né, do bloco e deixar de lado o uso do dólar, né? Então, aí o Brasil entra principalmente nesse contexto como uma potência forte dentro do BRICS, né? E o Brasil está à frente da presidência do Banco do BRICS, que é o órgão dentro desse arranjo coletivo que leva a cabo essa política, né? O Banco do BRICS tem uma meta de que em torno de 40% das transações do banco até 2030 sejam feitas em outras moedas que não o dólar, incluindo a moeda chinesa, mas também o franco suíço, enfim, outras moedas. Mas, obviamente, que vai haver uma preponderância da moeda chinesa. Esse é um grande temor dos Estados Unidos, porque esse sim é um elemento que está de fundo, né, desse declínio da qualidade de vida dos Estados Unidos, mas do status dos Estados Unidos enquanto a grande potência mundial. Perder a hegemonia monetária é algo que apavora os norte-americanos, e aí independente de posição ideológica. Esse era um temor do governo Biden, dos democratas, e esse é um temor dos republicanos e do trumpismo, que a gente pode até classificar como algo até mais radical que o próprio Partido Republicano, né? É uma agenda que também unifica, né, essa polarização que existe na sociedade dos Estados Unidos. Não há muita dúvidas de que essa é uma ameaça real à posição dos Estados Unidos. Então, o Brasil estar diretamente envolvido, né, com essas operações é algo que pode, sim, nos colocar nesse radar. Embora, dentro da configuração e do arranjo de poder que o BRICS possui, o Brasil não é o país mais relevante, a China é o país mais relevante. Então, se a gente for pensar numa fila, né, de quem estaria na frente, a China possivelmente estaria na frente, né, dessas medidas que a gente chama, são medidas de certa forma de coerção econômica que os Estados Unidos estão exercendo quando seus interesses são enxergados como estando em risco, né? Então, eles dispõem dessas ferramentas. E o discurso em relação à China parece que o Trump adota um modo meio morde e assopra, né? Porque primeiro ameaçou tarifar, depois ligou para o presidente da China, o Xi Jinping, já e depois abrandou o discurso, falando que a intenção é fazer algum tipo de acordo. A questão da China vai além da economia? Pode ser também uma guerra tecnológica? Sem dúvida, né? A China, eu gosto muito dessas ferramentas que fazem contagem de palavras. Então, quando a gente compara, por exemplo, o primeiro discurso do Trump, né, no primeiro mandato dele, para agora, a quantidade de vezes, não só do discurso em si, mas da campanha, né? A quantidade de vezes que ele falava China no primeiro mandato e a quantidade de vezes que ele falou agora nessa segunda campanha diminuiu drasticamente. Ele foi colocando outros elementos mais ameaçadores, embora a China esteja, de alguma maneira, por trás, como é do BRICS, né? Mas a China diminuiu a presença enquanto um ator ameaçador, o que não significa que não seja a principal ameaça. Mas, ao mesmo tempo que é a principal ameaça, a China detém boa parte da dívida pública dos Estados Unidos, né? Há também uma relação de interdependência e de muito menos
assimetria em termos de poder político e econômico do que tem os Estados Unidos com os outros países que ele tem ameaçado mais diretamente. Muitos analistas têm falado sobre uma nova Guerra Fria, né? E há muita controvérsia sobre a gente fazer uma comparação entre o que foi a Guerra Fria histórica, né, entre Estados Unidos e União Soviética e o que tem sido essa rivalidade, essa tensão, essa certa guerra comercial dos Estados Unidos com a China. Mas eu acho que vale a gente pensar a Guerra Fria no diminutivo não, na letra minúscula, não na letra maiúscula. Em que sentido? É uma guerra, sim, há uma disputa, mas não é uma disputa frontal, né? Eu não vejo até o momento nenhum indício de que os Estados Unidos vão adotar uma postura que possa levar a um conflito em vários âmbitos, não só um conflito militar, mas a um conflito econômico mais direto nesse sentido com a China, exatamente porque existe também uma relação de interdependência e de saber que a China tem condições, né, de realmente se contrapor e de buscar alternativas, né? Uma tarifa contra a China seria ruim para a China, mas ela tem outras alternativas comerciais, né? É nesse ponto que eu queria entrar. Ele taxando países, por exemplo, como Canadá e México, inclusive que ele fez um acordo no primeiro mandato dele, que ficou vigente no governo Biden e agora ele está voltando atrás. Pode abrir ainda mais espaço para a China conquistar mais território. Sem dúvida. Assim como no tema da imigração, que se ele levar ao pé da letra tudo o que ele está falando, isso vai se reverter em um resultado econômico e social ruim. Se ele levar a cabo essa política de taxação até as últimas consequências, isso também vai trazer o efeito oposto daquilo que ele quer, vai aumentar a presença da China, como já o fez, né, em outros momentos em que a China se aproxima muito da América Latina, vai abrir espaço. Já há, né, em boa parte dos países da América Latina, por exemplo, quando a gente olha as relações comerciais, os dois países estão nas duas primeiras posições, são Estados Unidos e China, né? Vão se intercalando. Então, a China já chegou num ponto de que é uma grande parceria estratégica desses países. Então, se os Estados Unidos diminuir a sua presença, assim como na física, na política e na economia, não existe vácuo. Esse espaço vai ser ocupado e, sem dúvida, a China tem total condição de ocupar. E aí entra também a questão da tecnologia, também fazendo paralelo com a Guerra Fria histórica, né? Se lá atrás a corrida era armamentista por tecnologia espacial, hoje a grande guerra, né, é exatamente, a gente chama a guerra dos chips, né, e a guerra da inteligência artificial, né, que essa semana também foi considerada como um grande revés aí, né? Os Estados Unidos, no governo Trump, se aliou muito às Big Techs, a gente vê esse movimento muito claro do Mark Zuckerberg, né? Inclusive aquela foto fatídica com os bilionários do Vale do Silício ali na cerimônia de posse, né? Exatamente, agora eles estão pedindo literalmente arrego, né? Pro governo, ajuda a gente, que senão a gente não vai conseguir competir com o que a China está oferecendo, né? E a China tem muito disso, né? Eles sabem usar muito bem também os claro e escuro, né? De saber em que momento divulgar publicamente uma informação, né? Normalmente, principalmente em temas tecnológicos, eles são muito eficientes em esconder o jogo e só mostrar quando a coisa está bem desenvolvida. E esse foi o caso da IA agora, né? Que realmente pegou uma parte, né, das Big Techs de surpresa, principalmente por conta do custo que eles conseguem oferecer, algo muito similar ao que nos Estados Unidos e em outros países seria muito mais caro para conseguir desenvolver. Então, sem dúvida, esse tema da tecnologia vai pautar bastante as ações do Donald Trump. Ainda, Carol, falando sobre, né, os impactos desse possível tarifaço, né, o Donald Trump tem a intenção de tornar o país mais nacionalista e isolado em relação ao mundo, isso está bastante claro. Quais os impactos para o cidadão norte-americano? O cidadão norte-americano pode passar a sentir na própria pele o que os outros cidadãos passam ao tentar entrar nos Estados Unidos, no sentido de que os países podem se organizar e se reagir coletivamente a esse movimento dos Estados Unidos de forma coordenada e a utilizar um princípio que é muito recorrente na diplomacia, que é o da reciprocidade, né? Então, se vai aumentar, por exemplo, né, os critérios de entrada dos nossos cidadãos em território norte-americano, a gente pode fazer o mesmo, né? Imagine um cidadão norte-americano que gosta de passar suas férias no Caribe e começar a passar por constrangimentos aos quais eles não estão acostumados, né? Esse no âmbito mais micro. No âmbito mais macro, a gente pode pensar também na política de reciprocidade das taxações, né? Que inclusive isso é previsto no próprio regime comercial internacional, né? Se um país levanta tarifas, o outro pode também levantar as mesmas tarifas de forma proporcional, né? Então vai tornando os Estados Unidos mais isolados e, em última instância, isso também pode levar ao aumento do custo de vida interno,
né? Porque, assim como toda economia hoje no mundo, os Estados Unidos não conseguem se autossustentar sozinhos, né? Um grande grau de interdependência, de fluxos comerciais e financeiros, porque quando a gente fala de economia não é só comércio, tem as finanças também, que obviamente vão trazer dificuldades, né, ali na ponta, no dia a dia do cidadão. Então, é interessante sobre esse caso, né, de como os Estados Unidos podem tentar fazer esse processo de aumento de nacionalismo e de isolamento em relação ao mundo, porque isso pode provocar uma resposta. Né? Isso tem muito a ver com a própria leitura geopolítica que a gente faz, né, da situação mundial. A geopolítica, muitas vezes, ela faz alusão, né, e a gente utiliza uma linguagem muito semelhante à de jogos, né, porque quando uma peça se movimenta, modifica todo o jogo e todo mundo revê as suas estratégias. Né? A gente fala muito de tabuleiro, né, de xadrez geopolítico, e não é à toa. Então, essa movimentação dos Estados Unidos vai movimentar, como já está movimentando, o mundo inteiro. E isso, em algum grau, pode trazer consequências também negativas para quem está lá dentro. Então, até uma mudança na ordem mundial como ela está estabelecida hoje. E aí a gente pode ver isso, estender o nosso debate ao desejo dele de tomar o canal do Panamá, né? E a polêmica da compra da Groenlândia. Uhum. A questão da Groenlândia é muito uma questão bastante econômica, né? O que está por trás disso? Uhum. Também só, acho que fazendo um gancho, né, com a resposta anterior, é claro que o Donald Trump ele tem uma linguagem que está muito atualizada, né, com o que é a extrema-direita global hoje no século XXI, mas ele também ele bebe muito da fonte do que foi esse movimento dos Estados Unidos no final do século XIX de aumentar a sua ingerência externa, né? Então, o Canal do Panamá fazia parte desses planos dos Estados Unidos e foi executado com base nessa ideia, né, que a gente falou também, né, da doutrina Monroe, né, de falar manso, carregar o bastão, o expansionismo territorial, a compra do Alasca, enfim, todos esses movimentos que foram feitos na própria história dos Estados Unidos, me parece que o Donald Trump quer mimetizar no século XXI, mas as condições são outras, o mundo é outro, né? A resposta a isso também vai ser outra. Né? É claro que dentro da correlação de forças, o Panamá tem muito menos condições, né, de negociar com Donald Trump, mas eu acho muito curioso desse caso especificamente do Panamá, porque é um país que também é governado por um líder de direita muito semelhante ao Donald Trump, né? Bem populista naquele estilo ali, mas quando se trata dos interesses, a questão ideológica fica no segundo plano, né? Inclusive que ele respondeu, né, num tom até agressivo, mal criado, né? E a Groenlândia, ela entra sim nessa questão econômica, porque é um local que hoje já se sabe, né, que tem reservas de petróleo, que tem minérios, que tem ali um potencial de exploração econômica e que só acontece por conta das mudanças climáticas, do aquecimento global, que, embora o Donald Trump seja um negacionista, ele reconhece, né, que tem havido agora a possibilidade de explorar esse território por conta do derretimento do gelo. E também tem uma questão geopolítica, né, porque é um acesso ali à Eurásia, que também, nesse contexto, né, de aumento de tensões naquela região, também é uma relação muito dual com a Rússia, do Putin, que também nos leva a pensar a partir de qual estratégia que o Donald Trump está adotando, né, em termos dessa posição mais global dos Estados Unidos em relação àquela região especificamente do mundo. Né? Se aqui na América Latina ele tem mais poder, comparando com os outros países, né, de fazer a sua agenda prevalecer, ali é um pouco mais complicado. Então, ter a posse, eventualmente, da Groenlândia aumenta as condições materiais, territoriais e geopolíticas do Donald Trump ou dos Estados Unidos de fazerem frente a essa emergência de potências eurasianas. Inclusive, a China e a Rússia anunciaram essa semana, depois do discurso dele, que os dois países aumentaram a presença militar na Groenlândia, e a primeira-ministra do país fez um mini tour, né, pela Europa, com parceiros como França, Alemanha, né, os parceiros da OTAN, e anunciando investimentos bilionários militares, né? Uhum. Então já está tendo uma reação ali do bloco. Exatamente, uma escalada militar que também, se a gente for desenhar esse cenário, né, se o Donald Trump quiser colocar boots on the ground, né, colocar tropas, né, ou enviar algum tipo ali de operação militar, né, para invadir a Groenlândia, isso também vai ter um custo alto. As operações militares dos Estados Unidos são altíssimas, a gente está falando da casa de trilhões de dólares. Será que ele vai conseguir bancar isso? E será que isso realmente é coerente com o discurso dele de fazer a América grande em vários sentidos, inclusive no econômico? Então, acho que em todos os cenários aqui que a gente está conversando, a gente percebe como a realidade também é um fator limitante para muitas dessas pretensões do Donald Trump, né?
E olhando agora para essa questão da saída dos Estados Unidos de órgãos importantes, como o Acordo de Paris e a OMS, o que que representa isso? Essa é uma das questões, eu acho, mais interessantes e, ao mesmo tempo, preocupantes, do poder que os Estados Unidos ainda conseguem exercer globalmente. Também fazendo, né, uma breve recapitulação histórica, todo esse sistema internacional que foi construído no pós-Segunda Guerra Mundial, que basicamente está dentro do guarda-chuva das Nações Unidas, né, que são vários órgãos, é um organograma super completo assim, das Nações Unidas e complexo também, isso só foi possível porque houve muita vontade política e, principalmente, recursos financeiros dos Estados Unidos para sustentar. E, embora os Estados Unidos tenham diminuído, né, a sua presença em alguns desses órgãos, ou muitas vezes tenha desrespeitado sumariamente decisões tomadas nesse âmbito multilateral e global, ainda assim eles ainda são os grandes aportadores de recursos, né? Então, a retirada dos Estados Unidos representa duas grandes perdas, né? Uma perda simbólica, porque foram eles que construíram essa arquitetura desses regimes todos, né? Então, a gente está falando de uma grande potência saindo, por exemplo, da OMS. Isso certamente enfraquece muito um órgão que foi essencial para coordenar minimamente os esforços na pandemia que a gente teve recentemente, e já se sabe que outras pandemias virão. Então, a ausência dos Estados Unidos tem um peso simbólico, mas tem um peso concreto e material no corte imediato de recursos, né? Como é que funciona? O orçamento de boa parte desses organismos ligados às Nações Unidas, ele é, assim como é nos países, né? Ele é definido no ano anterior para executar no ano seguinte. Quando esses cortes vêm de maneira abrupta, isso interrompe de forma imediata todos os projetos, todas as operações que estavam Programas planejadas. que já estavam planejados, né? Exatamente. Então, a gente viu isso, está vendo isso agora, por exemplo, nas operações da Organização Internacional das Migrações aqui no Brasil. Inclusive, ele voltou atrás, ele tinha cortado parte do orçamento para a OIM globalmente, e agora ele vai priorizar as ações que são no Oriente Médio, e o Brasil ainda continua fora, né, da lista dos recursos. Então, já tem um efeito imediato na assistência, por exemplo, dos 400 venezuelanos que entram diariamente na nossa fronteira, né? Então, a gente está tendo que fazer toda uma operação praticamente de guerra para conseguir suprir esses profissionais, esses recursos, né, esses programas que pararam. Então, para essa ordem multilateral, é um grande problema de sustentação. Por outro lado, assim como todos os outros aspectos, abre oportunidade para que outros arranjos surjam. Aí entra a China de novo. Exatamente. No entanto, ele manteve a presença dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU. Então, a gente pode olhar para onde interessa, ele se mantém? Sem dúvida, o Conselho de Segurança da ONU é considerada a estrutura mais poderosa das Nações Unidas, que tem limitações, mas que ainda assim é lá, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que os Estados Unidos conseguem vetar toda e qualquer possibilidade de resolução pacífica do conflito em Gaza, por exemplo, né? Vetou sistematicamente, né, várias resoluções que tentavam, de alguma maneira, diminuir a conflitividade ali naquela região. Lembrando que os Estados Unidos, nessa estrutura especificamente, é um membro permanente, então tem poder de veto, diferente de outros, né? E ele compõe ali um grupo de elite, né, do poder mundial, junto com outros 4 membros. E ele disputa ali, ele não vai sair desse espaço porque é um lugar onde está a China, onde está a Rússia, né? Então, obviamente, sabendo, né, da capacidade do Conselho de Segurança, inclusive, de aprovar intervenções humanitárias armadas pelas Nações Unidas, ali é um local estratégico. Essa inclusive, tem sido uma forma de ação do Trump que a gente já observou no primeiro mandato. Ao mesmo tempo em que ele critica as ações de muitas dessas organizações ligadas às Nações Unidas, questiona a legitimidade dessas organizações, ele não deixa de ocupar espaços que ele considera essenciais para manter os interesses norte-americanos. Vimos também a saída de Donald Trump dos Estados Unidos do Acordo de Paris, o incentivo à perfuração de petróleo, incentivo de programas de combustíveis fósseis e a saída de programas do governo Biden que incentivavam a transição para a energia verde, assim como o anúncio bilionário de 500 bilhões de dólares de investimento pela iniciativa privada em inteligência artificial. 2 setores que injetaram bastante dinheiro na campanha, né? É para eles quem Donald Trump deve prestar conta? Sem dúvida, né? São setores que não só apoiaram a campanha, como estão presentes dentro do governo, né? A gente tem pessoas que representam esses 2 setores ocupando cargos, né? Então, de certa forma, se mescla, né?
os interesses desse setor com os interesses do governo. Eles estão ali dentro, né? E os Estados Unidos já têm toda uma história política de formalização do lobby, né? Isso é algo normal na política dos Estados Unidos. Os lobistas têm porta, têm representante, isso não é escondido. É que não é comum aqui no Brasil ainda, né? Ainda. Aqui acontece de outra forma. Exatamente. Só que vai além disso, vai além de ser um governo influenciado por lobby, é um governo formado por lobistas, por assim dizer, né? Então, isso obviamente vai dar um poder de ação para esses setores muito maior. O do petróleo menos, né? Esse setor ele sempre esteve presente em todas as administrações dos Estados Unidos, né? Pode parecer até um pouco batido, mas o petróleo é um dos recursos mais estratégicos do mundo. O petróleo está na nossa maquiagem, está no nosso óculos de sol, está em praticamente... Infelizmente está em tudo que nós consumimos, exatamente. praticamente tudo. Não é só o combustível, é claro que o combustível também tem, né? Enfim, a sua importância. Então, o petróleo, esse setor sempre esteve muito presente dentro da Casa Branca, por assim dizer. Agora, as Big Techs, essa presença interna mesmo dentro do governo é algo inédito, né? E me parece que tem muito a ver com essa própria corrida tecnológica que o mundo tem vivenciado, né? Até outros países emergentes estão correndo atrás para ter os seus próprios programas de inteligência artificial. E a inteligência artificial pode parecer uma coisa pouco tangível, porque são programas, são softwares, são aplicativos, enfim. Mas tudo isso consome muita energia elétrica. Isso também coaduna muito com essa busca do Donald Trump de expandir, né, as fronteiras. Quando ele investe contra o Canadá, também diz respeito ao fato de que a gente está falando de um país que tem grandes reservas hidrelétricas. É uma necessidade que vai surgir, é o que vai se tornar ainda maior com o incentivo dessas grandes tecnologias, né? Então, nesse sentido, há uma certa coerência, né, da presença das Big Techs com essa política mais agressiva dele nessa esfera geopolítica. Inclusive, o Elon Musk literalmente tem um cargo chave, né, ali no governo e que provavelmente vai estar toda hora batendo ali na porta do Salão Oval, cobrando o Donald Trump. Exato, né? Por isso que as declarações do Elon Musk não podem ser subestimadas nesse contexto. Ele é também o governo dos Estados Unidos, né? A gente pode analisar esse período de 10 dias ainda como uma lua de mel, né? Dizemos assim, uma lua de mel meio barulhenta, né? Mas daqui para frente, Carolina, quais são as perspectivas e quando esse período acabar, né? O que de fato a gente vai ver depois que a gritaria, né, silenciar? É curioso, você falou 10 dias, parecem que foram 100, Exatamente. né? Foram tantas coisas que 10 dias, enfim, ele realmente foi... Eu acho que assim, o Donald Trump nesse segundo mandato tem uma vantagem a seu favor, porque no primeiro mandato, me parece que ele foi pego de surpresa, talvez nem ele acreditava que seria eleito, né? Existem até relatos, né, de pessoas próximas a ele, que ele ficou ali meio que num estado de choque, né, de torpor, não sabia bem como agir, e ele foi aprendendo, né, a governar, ele foi aprendendo como é estar na máquina pública, que também é a primeira experiência dele, né, foi a primeira experiência dele na gestão pública. Agora ele já sabe como a coisa funciona, né, ele vem também de uma vitória que foi muito mais abrumadora do que a primeira. Em votos populares, ele perdeu a primeira eleição. Ele venceu pela questão do colégio eleitoral. Agora não tem essa diferença. Ele ganhou nos votos populares, né? Então, ele vem com um apoio popular que, mesmo que essas medidas possam ser controversas, elas ainda têm, no âmbito da narrativa, alguma justificativa que faça sentido para o objetivo maior que levou as pessoas a votarem no Trump, né? Eu acho que a coisa pode realmente começar a reverter negativamente para ele quando os resultados esperados não vierem. E esse é um ponto que atinge basicamente todos os governos democráticos do mundo, porque os tempos de mandato, eles não são proporcionais à expectativa que os eleitores têm do retorno daquele voto, né? Então, pode ser que ele seja pego exatamente pela essa mania dele de grandiosidade. Ele está prometendo muito e possivelmente não vai conseguir entregar esse muito. Por outro lado, ele tem uma capacidade muito grande de mobilização e de manipulação das informações. Então, pode ser que ele consiga também se sair bem por conta dessa personalidade, dessa capacidade política que ele tem. Mas aí a gente vai ver o quanto que a realidade vai conseguir favorecer essa característica que ele tem, ou o quanto a realidade vai demonstrar para os norte-americanos que essas promessas não vão ser cumpridas no prazo que eles esperam. Então, efetivamente, pode haver aí depois, né, um revés para ele. Mas a gente vai ter que aguardar ainda alguns meses para poder entender qual tendência que vai prevalecer. E ficaremos de olho aqui no Poder em Pauta. Carolina, que aula, muito prazer, muito obrigada para a presença e essa aula, né? Para a gente ver o que vai acontecer nesse segundo mandato. Vamos acompanhar. Até uma próxima.
próxima. E você aí, se você gostou desse episódio, é só compartilhar com amigos, amigas, colegas de trabalho, familiares e, claro, não deixa de colocar o seu comentário aqui embaixo. A gente te espera na semana que vem. Até lá!